Caro Presidente do Congresso, caro Presidente da JS, restantes membros da mesa, caros e caras camaradas. Os tempos que vivemos são tempos difíceis, são tempos de grandes sacrifícios, são tempos em que a JS tem uma palavra a dar mais do que nunca. Uma palavra que tem que ser de esperança, de incentivo e de apoio aos jovens, como tem acontecido, e como o camarada e Presidente da JS, Berto Messias, sempre tem defendido. Os jovens, mais do que nunca, vivem angustiados e desesperados por falta de respostas às suas preocupações e anseios. Os jovens necessitam de respostas satisfatórias e de respostas concretas. Para eles, a classe política está fortemente desacreditada. Isto, permitam-me que o diga, devido a más políticas adotadas por muitos dos nossos políticos. É necessária uma reestruturação política e social coesa, capaz de corresponder aos anseios e aos desejos de todos os jovens. Os jovens são o futuro do nosso país, são os homens e as mulheres de amanhã, são aqueles e aquelas que daqui a uns anos estarão à frente dos destinos do nosso país e que têm de ver muita coisa mudada para que daqui a uns anos não se cometam os mesmos erros. Intimamente relacionado com a juventude está o problema da abstenção e do total desinteresse pela política. É necessário, nos dias que decorrem, a JS ser interventiva nas escolas, como tem acontecido e como o camarada Berto tem dito, para que se fomente junto dos jovens o gosto pela vida política do seu país, para que sejam interventivos na hora de escolher e não se deixem acomodar, como cada vez mais acontece. O objetivo não é o de formar políticos futuros. O principal objetivo tem de ser o de desinstalar todos os jovens em idade de votar a exercerem este direito e dever, quando forem chamados a escolher aqueles que nos governam, como já referi. Acho muito preocupante um jovem de 16, 17, 18 anos que de nada dizer que os políticos são todos iguais, que são uns corruptos e que de nada serve ir votar, porque continuará tudo na mesma. Isto para mim são ideias pré-concebidas sem qualquer razão de ser, porque todos nós sabemos que existem bons e maus políticos, como em tudo. Os jovens que dizem tal coisa são aqueles que não pensam pela própria cabeça, são aqueles que se deixam influenciar pelos outros em estilo de Maria vai com as outras. E é aqui que nós temos a obrigação de intervir, demonstrando que a política não é assim e que a política necessita destes jovens, necessita do seu contributo para poder avançar e para poder responder de forma positiva às necessidades atuais. Por isso, como já referi, é de veras importante a ação política da JS junto destes jovens no combate ao desinteresse político. Quanto ao problema da abstenção, relativamente aos Açores, é um problema que considero bastante grave e preocupante. Como sabemos, os níveis de abstenção para as eleições presidenciais e, mais recentemente, para as eleições legislativas foram, deixem-me que o diga, absolutamente vergonhosos. É necessário tomar medidas e uma delas poderá ser, e por que não, o voto obrigatório e transitório, como o camarada Berto apresentou na moção global. É certo que é algo que poderá gerar algumas polémicas, mas quem sabe poderá ser uma solução plausível. Caros camaradas, aproveito esta simples e humilde intervenção para felicitar o camarada Berto Messias por mais um mandato à frente dos destinos da JS. Que seja um mandato profícuo, tal como até aqui, e que a JS seja de fato a voz dos jovens açorianos. Viva os Açores, viva a JS!